E aí, meus alunos prodígios, beleza? Sejam bem-vindos a mais uma aula de matemática. Abram seus livros na página 79, que hoje vamos falar da divisão com os números decimais. Divisão com os números decimais não é uma coisa desconhecida, não é nenhum monstro de sete cabeças. Todo mundo já estudou as operações com os números decimais, só estamos ampliando para as regras e conceitos envolvendo os números negativos também, tá? Os números decimais negativos. Então, a divisão é uma operação que todos nós já conhecemos. E a nossa divisão, ela, ela é uma operação que também tem o seu algoritmo próprio, né? Tem o seu algoritmo próprio igual às operações que nós vimos anteriormente, adição, subtração e multiplicação de números decimais, tá bom? Então, nós vamos agora entender como é a divisão aqui desses números naturais. Na verdade, retomar alguns conceitos, tá? Fazer uma revisão. Então, gente, para nós compreendermos com maior clareza a divisão com os números decimais, nós vamos retomar duas ideias: o conceito de frações decimais e o fato de que toda divisão pode ser escrita na forma de fração, tá? Inicialmente, vamos lembrar que fração decimal é uma fração onde o denominador ele é formado por uma potência de base 10, ó. Que no denominador pode aparecer 10, 100, 1000, 10.000, 1.000.000, contanto que seja base 10, essa fração ela será uma fração decimal. Então vamos ver aqui alguns exemplos, né? Todas essas frações que têm denominador 10, 100, 1.000 e assim sucessivamente, elas podem ser escritas na forma de números decimais, porque o denominador dessas frações, elas estão diretamente ligadas com as casas decimais do número decimal. Exemplo A, nós escrevemos da forma que nós lemos. Item A, 3 décimos, né? 3 décimos. Como é que nós escrevemos 3 décimos aqui na forma de número decimal? Da forma que lemos. 3 décimos. Aqui menos 47 centésimos, ó, menos 47 centésimos. Da mesma forma que nós lemos a fração, nós escrevemos. Aqui, quando nós já temos uma fração onde o numerador é maior que o denominador, temos, obviamente, de separar a parte inteira, né? Então, aqui é 2 inteiros, 548 milésimos. E vocês devem perceber que a quantidade de zeros no denominador indica quantas casas decimais vai ter após a vírgula no número decimal. Ó, no item A, tem um zero no denominador, tem apenas uma casa decimal após a vírgula. Quando nós vamos transcrever, né, vamos escrever um número, uma fração decimal em número decimal, basta nós pegarmos o nosso numerador, colocar ele na frente, colocar e repetir ele no resultado, e observamos o numerador da fração, o denominador da fração, observamos a quantidade de zeros. E de acordo com a quantidade de zeros, nós vamos ver onde nós vamos posicionar vírgulas. Como aqui tem só um zero, a vírgula tem que, após a vírgula tem que ter apenas um número após ela. Aí, professor, o que é que coloca na parte inteira? A parte inteira é zero. A parte inteira é zero. Neste caso, a parte inteira é zero, porque aqui, ó, é 3 partes de 10, 3 partes de 10. Né? Então, nós não temos algo inteiro aqui, nós temos 3 décimos. E tem B da mesma forma, nós temos 2 zeros no denominador. Então, no resultado,
no número decimal, tem que ter 2 números após a vírgula. E lembrando que a parte inteira aqui é zero. Tá? Professor, existe número decimal negativo? Existe, como nós já vimos. E aqui também, ó, nós repetimos o número e de acordo o numerador e de acordo com a quantidade de zeros do denominador, nós posicionamos a vírgula. Como nós temos 3 zeros, tem que ter 3 números após a vírgula. Então, deslocamos a vírgula aqui, colocamos entre o 2 e o 5. Beleza? Então, vamos ver outros exemplos aqui que não tem denominador 10, 100 ou 1000, mas podem ser obtidos esses denominadores através de frações equivalentes. Ou 1/4. Nós pegarmos 1/4 e multiplicar ambos os números dessa fração por 25, nós vamos chegar a uma fração equivalente que é 25 sobre 100, né? 25 centésimos, que vai dar 0,25 centésimos. 0 inteiros e 25 centésimos. Que 7 quintos, a mesma coisa. Pode ter denominador 10, multiplica por 2. O numerador e denominador que vai ter uma fração equivalente. 14 décimos, que é a mesma coisa que 1 inteiro e 4 décimos. Mesma coisa com o item C. Há, porém, frações que não podem ser escritas em frações decimais, ou pelo menos de forma não tão direta. Para essas frações ou para qualquer outro tipo de fração com denominador não nulo, mesmo as frações decimais, pode-se aplicar a divisão do numerador pelo denominador, levando-nos à segunda ideia retomada aqui. Então, sempre que nós não conseguimos colocar uma fração, tornar uma fração normal em uma fração decimal, né, nós podemos dividir simplesmente numerador por denominador, que nós vamos encontrar o mesmo resultado. Uma fração sempre indica uma divisão do numerador pelo denominador. Isso nós já vimos lá no conteúdo de frações este ano já, que uma fração é uma relação entre o numerador e o denominador, e essa relação é a divisão. Nós até chamamos de razão, né? Razão. Toda fração é uma razão e, consequentemente, uma divisão. Todas essas palavras estão diretamente ligadas à ideia de divisão, tá? Fração e razão é divisão. Indica a divisão do numerador pelo denominador. Então, de uma forma geral, a transformação de fração em número decimal ela pode ocorrer pela divisão. Afinal, fração representa divisão. Sem pensar e precisar de frações decimais. Agora vamos ver aqui a dízima periódica. Ó. Vamos ver alguns exemplos na tentativa de transformar a fração terço em um número decimal. Inicialmente, vamos dividir 1/3 aqui. 1 por 3, né? 1/3. Dividir numerador por denominador. Segundo passo, como 1 é menor que 3, nós devemos acrescentar um zero na unidade do quociente, o zero e a vírgula. Tá? Segundo passo, encontrar um número que multiplicado por 3 resulte em 10 ou chegue próximo de 10. Nesse caso, 3 décimos vezes 3 é igual a 9, tá? É igual a 9. 10 menos 9 deu 1. Deu 1, novamente 1. Aí vai ter que acrescentar um zero aqui no resto para poder continuar dividindo, tá? Para continuar dividindo. Então, novamente, vai ser 3. Acrescentou um zero, ficou 10. 3 vezes 3 dá 9, né? Chegou próximo aqui de 10, sobrou 1 novamente. Sempre vai sobrar 1 e acrescentar 0. Neste caso, é uma dízima periódica. Aí representa com os pontinhos, tá? Ó, o resto, novamente, vai ser transformado em 10 centésimos. A divisão é realizada e o quociente é indicado na casa dos centésimos. Novamente, chega-se ao resto 1.
Seguindo o mesmo raciocínio, nota-se que o quociente obtido na divisão de 1 por 3 é uma dízima periódica, cujo período é o algarismo 3. O que é período da dízima periódica? É o que se repete, é a periodicidade, tá? É o número que se repete. Quando é falado em período de uma dízima periódica, é o número que se repete. Como é o 3 que se repete aqui infinitas vezes, o período dessa dízima periódica vai ser o 3. Seguindo a ideia, nós temos que a fração terço é a divisão de 1 por 3, que resulta na dízima periódica 0,3, tá? 0,3333, indicado aqui com 3 pontinhos, representando que não tem fim, representando a infinitude, ou simplesmente um traço em cima do período, tá? Um traço em cima do período indica que esse período indica que o 3 se repetirá infinitas vezes. Para a divisão entre números decimais, nós podemos considerar a escrita de frações equivalentes também, tá? Vamos observar o exemplo. Vamos dividir 2 inteiros e 5 décimos por 5 centésimos. Nós podemos dividir na forma de uma fração, transformar 2 inteiros e 5 décimos em uma fração e transformar 0,5, né? E transformar 5 centésimos em fração também. Vamos transformar os dois, né? Então, transformamos em uma fração, 2 inteiros e 5 décimos em uma fração, e 5 centésimos em outra fração, né? Vamos multiplicar ambos por 100 para eliminar a vírgula, tá? Elimina a vírgula. No numerador ficou 250 e no denominador ficou 5. 250 dividido por 5 vai chegar ao resultado que nós vamos encontrar agora. Ó, por quê? Na divisão de números decimais, nós sempre devemos eliminar as vírgulas, né? Sempre devemos eliminar as vírgulas. Neste caso aqui, onde tem o maior número de casas decimais após a vírgula, é no divisor. Então, vamos multiplicar ambos aqui por 100, eliminamos a vírgula. Aí é mais fácil dividir 250 por 5 do que 2 inteiros e 5 décimos por 5 centésimos. Aí transformamos, multiplicamos e agora dividimos normalmente. 250 dividido por 5 é igual a 50. 50 vezes 5 vai dar 250 e o resto é zero. Tá? Então é mais fácil nós transformarmos os números decimais. É mais fácil nós eliminarmos as vírgulas nos números decimais. Na verdade, é uma regra, né? Temos que eliminar as vírgulas para facilitar os nossos cálculos e facilitar a divisão. Então, logo nós podemos dizer que a divisão de 2 inteiros e 5 décimos por 5 centésimos é igual a 250 dividido por 5, que é igual a 50. Então, na prática, quando tem-se uma divisão, nós vamos seguir essas 3 regras. Primeira regra, nós vamos igualar o número de casas decimais com algarismo zero, tá? Caso seja necessário. Nós vamos eliminar as vírgulas e vamos efetuar a divisão de forma que se faz com os números inteiros. Observe que nesse caso não é necessário mudar o quociente em razão da ideia de frações equivalentes mostradas inicialmente. Tá, gente? Esse primeiro passo aqui, quando falou iguala-se o número de casas decimais, é quando nós multiplicamos por 10, 100 ou 1000 para eliminar as vírgulas, tá? Caso seja necessário. As regras de sinais agora para a divisão de números decimais são as mesmas válidas para os números inteiros e as frações que nós vimos, gente. Na divisão e multiplicação de qualquer número, seja ele inteiro, decimal, racional, que nós vamos ver ainda para frente, as regras serão as mesmas, tá? As mesmas regras vão ser válidas.
sinais. Na multiplicação e divisão de sinais iguais, resultado positivo. Na multiplicação e divisão de sinais diferentes, resultado negativo. Então, sempre que nós temos divisão com os números iguais, é resultado positivo. Divisão com números com sinais iguais, resultado positivo. Divisão com números que têm sinais diferentes, é resultado negativo. Então, vamos aqui para o item A. Item A. Divisão de dois números negativos. Resultado vai dar positivo, ó, deu 2. Item C. Divisão de dois números com sinais diferentes, um negativo e outro positivo. Resultado negativo. Resultado da divisão 2. Então, faz o jogo de sinais e divide normalmente, tá? É a única regra. Faz o jogo de sinais e divide normalmente. Ó, menos com menos, sinais iguais, dá positivo. Agora, divide 4,2 por 2,1, que dá 2. Item B. Novamente, dois números com sinais negativos, com sinais diferentes. Faz o jogo de sinal, resultado é negativo, e agora divide os dois números, ó, 4 inteiros e 2 décimos, por 2 inteiros e 1 décimo, que dá 2. E, por último, aqui, dois números com sinais iguais. Resultado positivo. Dois números com sinais positivos, resultados positivos. Faz o jogo de sinal e depois divide normalmente. Lembre-se que em uma divisão de dois números decimais, o quociente será positivo para os dois, será positivo para os números com o mesmo sinal e negativo para os números com sinais contrários, como eu falei. Então vamos lá, gente. Ó. A divisão de números decimais ela pode ser encontrada em diversas situações, tá? Como, por exemplo, dividir 2,5 litros de suco de laranja em copos que têm capacidade de apenas para 25 centésimos de litro, tá? Para 0,25 litros. Então, vamos saber a quantidade de copos que nós deveremos usar para que essa quantidade de suco seja dividida igualmente em copos, né? Então, para isso, vamos dividir 2 inteiros e 5 décimos por 25 centésimos. Novamente, tem que igualar o número de casas decimais. Vamos multiplicar aqui numerador e denominador por 100, né? Por 100, para eliminar a vírgula. Ficou 250 dividido por 25. Dá 10, né? 10 vezes 25, 250. Então, portanto, serão necessários 10 copos, né? Para comportarem o total de suco. Então, os exercícios de hoje, a aula de hoje foi essa, pessoal. Para casa, vocês vão fazer os exercícios de aplicação e propostos dos módulos 64, 65 e 66, tá bom? Façam e me mandem a foto, porque eu preciso. Então, tchau, tchau e até a próxima aula.